Olá, seja muito bem-vindo a mais um encontro do nosso programa Terra, Meu Amor. Esse programa que é um espaço de encontro, de partilha de ideias, de compartilhamento de conhecimentos e experiências, para que a gente possa juntos pensar novas realidades e um futuro comum, sustentável e harmonioso na nossa grande Mãe Terra, não é? Hoje eu trouxe uma pessoa muito especial para estar com a gente. Vou apresentar a vocês o Atahualpa. Em seguida, de como sempre, eu trago nosso poema. E hoje eu estou trazendo para estar conosco, nos inspirando, ninguém menos do que Carlos Drummond de Andrade. E nesse pequeno poema do Drummond, ele diz assim: se eu gosto de poesia, gosto de gente, de bichos, plantas, lugares, chocolate, vinho, papos amenos, amizade, amor. Acho que a poesia está contida nisso tudo. Então, assim, é com essa sensação de que a poesia está em todo lugar, inclusive com a gente, inclusive nas palavras, é que eu convido o Atahualpa para estar com a gente aqui agora. Atahualpa, seja muito bem-vindo ao nosso encontro do programa Terra, Meu Amor. É uma alegria grande ter você aqui para compartilhar sua vasta experiência, né, na brilhante atuação que você vem desenvolvendo no Distrito Federal, na área da agricultura. Então, para apresentar aos nossos telespectadores o Atahualpa, eu quero dizer que Atahualpa Nazaré Costa é engenheiro agrônomo pela Universidade de Viçosa, técnico em agropecuária pelo Centro de Desenvolvimento Pecuário e Florestal, pós-graduado em Educação Ambiental, produtor rural certificado de orgânicos e de produtos da agroindústria. Ele é proprietário da Terra Mana Alimentos. Ele é o coordenador da Central de Produtos Orgânicos Direto do Produtor, CEPOD, em Brasília, e ele é presidente da Associação dos Produtores e Protetores de Plantas Alimentícias Não Convencionais, ASPANC. Ele é servidor da Secretaria de Agricultura, onde ele atua no fomento à produção orgânica, agroecológica e agroflorestal, e na produção de mudas nativas do Cerrado para a regeneração do bioma. Então, tudo isso é nosso querido amigo Atahualpa, que é uma alegria, mais uma vez, tenho que reforçar a minha alegria de estar aqui com você. Bem-vindo. Obrigado, Regina. Muito obrigado, Regina. É uma felicidade para mim participar, né? Você que é uma pessoa que eu já conheço, né, e desenvolve trabalhos maravilhosos, e é uma satisfação estar presente aqui no dia da tarde hoje com você. Que bom. Atahualpa, eu vou começar o nosso encontro te fazendo uma pergunta, porque aqui eu li no seu currículo que você é o presidente da associação da ASPANC. Então, as pessoas ficam perguntando o que são as punks, né? Você poderia falar para nós o que são punks? Claro, é importante falar, né, que são punks, né? Apesar desse nomezinho, né, que agora caiu na moda, né, um nome novo, né, um apelido para falar de tanta coisa boa, né, que são as punks, né, mas o termo significa plantas alimentícias não convencionais, né, um termo que foi cunhado recentemente, né, pelo professor Valdeli Knupp, né, para poder trazer um pouco né, dar um nome a essa grande biodiversidade alimentícia que existe e que a gente não se alimenta, né? Infelizmente, por alguns motivos diversos. Mas nada mais né, Regina, que os matos de comer, né? Que a gente já comia há muito tempo, né? Os índios, nossos ancestrais, nossos avós, né? Tataravós, se alimentavam e a gente perdeu o hábito de se alimentar por algum motivo, ou dificuldade de encontrar, ou até mesmo, infelizmente, o preconceito, né, de, às vezes, você achar que comer mato é uma coisa de pobre, né, ou é uma coisa menos, né, que é depreciativo. Então, tudo isso a gente discute quando a gente fala de punk.
E, Atahualpa, as punks são, você disse, plantas alimentícias não convencionais. Eu gostaria que você desse alguns exemplos de punks, porque existem plantas que são punks, que são alimento e que as pessoas não sabem. Você poderia citar Exatamente. algumas delas? Claro. A questão das punks, ela é um conceito, né, como eu coloquei, bem abrangente. Então, a gente vai ter aquelas punks que a gente já tem conhecido bastante, né? Por exemplo, Oroponobis, a taioba, né? Você tem ali a serralha, você tem o caruru, você tem a vinagreira. Isso é muito interessante, gente, a gente entender primeiramente sobre as punks, né? Às vezes, alguma planta que não que é muito comum no lugar, necessariamente ela não é comum no Brasil. Então, vamos botar o exemplo, por exemplo, do jambu, né? O jambu, que é o treme-treme, o famoso treme-treme, que a gente vai comer ele aí, né, em diversos pratos típicos do norte, bebidas, né, e muito famoso no norte. Então, lá, naquela região, pode ser que ele não seja uma punk, porque ele é tão comum, você vai achar em feira, no supermercado, em comidas, mas para o resto do Brasil, ele é. Então, às vezes, a punk ela é de consumo restrito, regional, né, assim como a Oroponobis também, em Minas Gerais, né, a Sabará tem a festa do Oraponobis, como você come tudo de Oraponobis, né, doces e iguarias, mas, né, você chega aqui no Distrito Federal, infelizmente, não é tão comum de achar, você não vai achar no supermercado, não vai achar amplamente distribuído. Então, isso é também uma questão da punk. E, nesse momento, Atahualpa, assim, você diria que agregar o conhecimento e agregar esses novos, entre aspas, alimentos na nossa culinária, isso é um movimento desse momento planetário em que a gente está vivendo, em que a gente está se abrindo para outras relações, né? O conhecimento com o bioma onde a gente está. Como é que você percebe? Porque isso dialoga muito com a cultura da gente também, né? A gente está acostumado, por exemplo, a batata. A gente até fala batata inglesa, né? Aqui na América Latina, nós temos tantas batatas fantásticas, né, que foram negligenciadas, até desqualificadas por uma questão da colonização. Então, quando eu te escuto, eu também penso que o resgate das punks faz parte desse movimento decolonial, né? Da gente integrar. Como é que você vê isso? Isso é uma questão muito forte para a gente que atua na produção também, né, como produtor, e atua ali no campo da agroecologia, junto dos assentados, dos pequenos produtores familiares. A gente vê, né, o abismo que se criou nessa nossa identidade alimentar, né? A gente tem hoje uma preocupação muito grande, né? A gente dá muito valor, né? O grão-bel é aquela fruta que vem de fora, o próprio trigo, né? Que estava em debate hoje, o trigo aumentou muito com a guerra que tem acontecido fora, né? Porque os países que são grandes produtores de trigo entraram em conflito e você tem um distúrbio e um aumento do trigo. E a gente começa nesse momento, é um momento importante a gente refletir, né? Por que a gente ainda, né, dá tanto valor ao trigo e não dá valor, por exemplo, à mandioca, que a gente consegue fazer, inclusive, uma farinha panificável de tão valor nutricional e tão praticidade de uso como o trigo, né? O que foi essa colonização alimentar que nos levou a abandonar produtos nosso bioma, do nosso consumo tradicional, em favor aí de produtos que são caros e muitas vezes muito contaminados, porque exige um pacote de produção muito, muito difícil, com muito agrotóxico, e geralmente são produtos exóticos, né? O trigo, ele é uma planta que você não encontra um pé de trigo facilmente. A mandioca você encontra em qualquer quintal e é consumido pelos índios brasileiros desde, né, na pré-colonização. E a gente, nesse debate, a gente se preocupa muito também com a questão do conhecimento dessas plantas. Eu estava na palestra semana passada, gente, foi interessante você falar isso, que eu lembrei desse momento da palestra que eu participei ali no Senac, ali com o pessoal da nutrição, né? A gente estava discutindo sobre as punks, era um tema de punk, e eu levei um mangarito para a palestra, né? O mangarito, para quem não conhece, é uma batata, né? Um tubérculo que a gente come, ele é uma planta nativa do Brasil, né? Já é muito consumido pelos índios, e a maioria, eu perguntei no evento quem conhecia o mangarito, e ninguém, profissionais da nutrição, conhecia o mangarito. São os profissionais que vão compor cardápio de merenda escolar, que vão compor cardápio de restaurantes, né, de espaços de alimentação comunitária, e vão orientar as pessoas sobre o que comer. Então,
É muito comum você encontrar a situação da pessoa vindo você faz uma dieta, você vai ter a batata inglesa, né, que é uma batata dos Andes, apesar de ser da América, ela é uma batata que ela não é tão fácil de produzir no nosso bioma, porque ela é da altura, de altitude, né? Então, quando a gente traz ela para baixo, tem muita doença, aí você tem que aplicar muito agrotóxico, não que deve ser um alimento que deve ser abandonado, mas a gente podia estar diversificando ele com os alimentos que são muito mais adaptados à nossa região, como é o caso desse mangarito. E o não conhecimento da espécie, você nem nunca ter visto uma espécie que é do seu país, nativo, já foi muito consumido, é muito preocupante e deixa a gente alarmado, né? Sim, é verdade. E, inclusive, assim, você está trazendo isso, eu estou pensando aqui, quando eu estive no Peru e vi assim, a força do milho, a força da cultura do milho na América Latina. Né? Tem um museu do milho no Peru. Né? Então, assim, quando eu vi 4.000 espécies de milho, grãos diferentes, cores diferentes, o modo de produção e assim o saber que os povos latino-americanos têm do manejo, da produção. Né? Então, assim, quando você traz isso, eu vejo que realmente vários segmentos da nossa cultura se tornaram invisibilizados, né, ao longo desse tempo. Então, esse é um momento importante do resgate desses saberes. Né? Por exemplo, o mangarito. Outro dia é que eu fiquei conhecendo o peixinho. Né? Eu não conhecia o peixinho. O peixinho é um punk lindo. E você, quando faz ele fritinho, a milanesa, parece que você está comendo mesmo um peixinho. Né? E é uma folha. E o manejo é fácil, é adaptado. Né? Então, assim, o que eu sinto, e se eu estiver errada, Atahualpa, você me corrige, mas, por exemplo, nós que somos povos do Cerrado, tem muitas espécies que eu vejo que podem ser reintegradas e vamos dizer assim, reintegradas ao nosso processo alimentar, e porque também elas dialogam no momento em que a gente está falando em crise climática, escassez hídrica, são plantas que são mais, vamos dizer, resilientes, que elas se adaptam melhor. Né? Você concorda com essa visão? Totalmente. É uma das questões que funcionou muito o movimento das punks dentro do campo das ciências agrárias, né? Porque a punk, ela é, por natureza, mais rústica. Ela é a planta que nasceu e viveu no nosso bioma, então ela consegue conviver com os animais, né, os insetos que a predam, né, que seriam as chamadas ditas pragas, né, que é um conceito equivocado, mas ela consegue, então, ter resistência a esses insetos, né, conviver com eles em equilíbrio melhor, né, adaptar melhor ao solo, adaptar melhor às nossas condições climáticas. Então, essas são as plantas que deveriam estar em primeiro lugar no nosso cardápio, e não o contrário. Né? A gente colocou a planta que é difícil, que não é adaptada ao nosso clima, que tem dificuldade com o nosso solo, porque ela é de outro bioma, né, até de outro país, e a gente traz ela e tenta forçar. E aí você, claro, vai ter que entrar com um pacote de adubo químico e agrotóxico para poder aquela planta conseguir, né, lidar com as adversidades daquele bioma. A questão do cerrado que você colocou, né, Regina, é muito séria, é mais séria do que outros lugares. O cerrado, né, que é um bioma maravilhoso, ele sofre ainda mais do que alguns biomas brasileiros pelo fato dele ter sido, né, a gente perdeu grande parte do bioma sem conhecê-lo. E diferente do que acontece, por exemplo, que a gente estava dizendo do norte, onde o bioma lá, né, as plantas estão muito presentes na culinária, os pratos típicos, né, com muito jambu, você tem o tacacá, né, com a mandioca, você tem a maniçoba, muita fruta. Aqui, né, a gente vai em Goiânia, vai às vezes em Brasília, é muito difícil você achar um prato com piqui, né, que é uma planta extremamente símbolo do cerrado. Quanto mais achar outras plantas, né? O próprio baru nas receitas, né? A gente faz essa discussão com os chefes de cozinha, né? A dificuldade que é de você incorporar o cerrado em receitas de restaurante, incorporar o cerrado no dia a dia. As frutas do cerrado nem se fala, né? É uma realidade a gente encontrar fruta do cerrado em qualquer supermercado, até mesmo na feira, e quando a gente leva como produtor, as pessoas acham uma coisa alienígena, assim, né? Nossa, que fruta diferente, que é isso? E é a fruta que está aqui do lado, né? Na mata que a gente pegou ali no extrativismo. Então, isso deixa a gente numa situação lamentável, né? Que a gente vai chamar ali
da monotonia alimentar, né, que se chega através desse processo, é você desconsiderar o seu próprio bioma como alimento, né, e adotar os outros biomas como principais alimentos, desconsiderando o seu. Uhum. Agora, já existem muitas pesquisas assim que apontando justamente na direção da relevância que é você integrar esses elementos, esses alimentos, né, na dieta alimentar normal, e inclusive, assim, por exemplo, pesquisas, merenda escolar, integrando esses alimentos na merenda escolar, isso é uma coisa que realmente é fundamental que a gente abra para nessa perspectiva. Agora, você tocou esse ponto do Cerrado, e aí isso aí dialoga diretamente, no meu entendimento, com assim, essa violência que o Cerrado vem sofrendo, né, de perda de biodiversidade. Como é que você vê a importância, por exemplo, da criação de bancos de sementes do Cerrado, Atahualpa? Você acha que o banco de semente é um caminho necessário e fundamental para que a gente possa minimamente resgatar um equilíbrio de biodiversidade do bioma? Como é que você percebe isso? Sim, o banco, a questão do cerrado, né? A gente sempre coloca, né, Regina, que o cerrado a gente está perdendo ele antes de ganhá-lo, né? É uma coisa um pouco triste. A gente perdeu mais de quase 70%, 75% da sua área original, né? Do seu bioma original. E aí agora, né? Com esse movimento de abraçar o cerrado, conhecer, a gente começa a dar valor, né? Entender qual a importância real, né, dos povos, dos quilombolas, né, dos povos do cerrado, que habitam e protegem o cerrado. E nesse processo, os bancos de sementes são fundamentais, né? A gente precisa, primeiro, né, ter esse conhecimento dessas espécies para a gente poder entender o bioma melhor, né? Então, entender as espécies, não só arbóreas, que a gente coloca muito, né, sobre as espécies nativas do cerrado, né, o jambu, o piqui, mas existe uma vasta diversidade de espécies arbóreas, rasteiras e gramíneas do cerrado que tem que ser preservado. Esse trabalho está começando, né, já vem acontecendo já com força e vem intensificando cada vez mais através do trabalho da Rede Semente Cerrado, o pessoal dos próprios Calungas, que faz um trabalho de coleta, resgate e semeio e recuperação do espaço cerrado por meio de muvuca, plantio direto, para recuperar o cerrado como um todo, e não só focando numa espécie especificamente arbórea, né, como já foi no passado, né, plantio só de muda, né, de estratos altos, e desconsiderando os demais estratos do cerrado. Sim, inclusive porque, por exemplo, em relação à questão do bioma cerrado, pontualmente, cada vez mais fica evidente, Atahualpa, que o Planalto Central, a nossa vocação, assim, do ponto de vista hídrico, para o território como um todo, dialoga diretamente com esse bioma, né? É o bioma cerrado que desenha. Por isso que dizem que o cerrado é uma floresta de cabeça para baixo, né? Essa teia, essa rede que a gente tem no subsolo é o que possibilita justamente esse equilíbrio e que a gente tenha, vamos dizer, miríades de nascentes, e essas nascentes acabam alimentando grandes bacias hidrográficas, né? Então, esse resgate do cerrado, e eu acho que isso é um movimento de cidadania. Eu acho que, em determinadas épocas do ano, em Brasília, no Planalto Central, deveriam haver movimentos de cidadania pelas sementes. Então, assim, a gente criar, vamos dizer assim, trilhas de buscadores de sementes. Eu garanto que muita gente vai aderir. É importante a gente convocar a sociedade para participar dessa reconstrução, né? Eu te pergunto assim, no âmbito da Secretaria de Agricultura, né, que você vive nesse quadradinho, uma Secretaria de Agricultura em que você tem áreas muito demarcadas e que o tempo todo estão sofrendo ameaça de parcelamento irregular, de transformação em urbano. Como é que você, na Secretaria de Agricultura, percebe esse movimento da cidade, Atahualpa? E o que assim, a cidadania pode fazer no intuito de preservar essas áreas rurais, essas áreas com essa vocação também de preservação do cerrado? A gente percebe muito, Regina, que o DF, né, é um espaço
extremamente hoje, né, ameaçado pela especulação imobiliária, né, todo esse movimento que aflige, né, e não só a especulação imobiliária, mas o próprio a agricultura, quando ela é implantada, né, como ela é implantada, ela traz uma ameaça muito grande para o Cerrado. E a esperança que a gente vê hoje nos trabalhos, inclusive, da própria secretaria, é trabalhar com as pessoas, né? Precisamos envolver as pessoas, né, principalmente o pequeno produtor, né, de base agroecológica, nesse processo de defesa e preservação do Cerrado, né? Um dos caminhos, né, que a gente trabalha muito, né, acredita, né, com parceria com a Central do Cerrado, com a parceria com outros diversos movimentos que atuam na questão do extrativismo e coleta, dar valor ao cerrado, né, considerar o cerrado algo de valor. Então, o extrativismo das espécies para plantas, óleos essenciais, frutas, alimentação, né, transformar o cerrado também em produto, mantendo ele em pé, né, que isso é muito importante para os povos do cerrado, porque eles têm que gerar renda e estar ali, né, e se manter ali para defender o cerrado, continuar defendendo. E, paralelo a isso, a própria agricultura, né? A agroecologia, a agricultura, ela traz debates muito importantes, onde a gente insere, por exemplo, conceitos como os SACs, né? Que são os sistemas agrosserratenses, né? Que é a agrofloresta, agora sim, mais evoluída para a ser aplicada ao nosso bioma. Então, isso é um conceito muito rico, né? Novo, né? Que fala, não, legal, a agrofloresta, nesses moldes, é muito interessante, mas vamos caminhar agora com a agrofloresta mais serratense. E, assim, quando você fala no sistema agroflorestal mais serratense, eu te escuto e percebendo assim que é a oportunidade justamente de trazer essas punks, de trazer essas espécies, trazer o Ora pronovis, o peixinho, trazer a araruta. Você podia falar da araruta um pouco? Opa, com Eu acho. prazer, porque a araruta é uma das espécies que a gente, inclusive, faz o polvilho, resgatamos. Somos provavelmente o único produtor de araruta, polvilho de araruta orgânico certificado do Brasil. Então, para a gente é muito fácil falar da araruta. A araruta, assim como o mangarito, também é um tubérculo nativo do Brasil, esquecido, infelizmente, né, negligenciado, né, esse é o seu termo que a gente usa, dentro do seu próprio bioma. Né? Então, ele como alimento, ele é deixado, é a base, né, que você consegue fazer um dos melhores polvilhos que existe, né, que a gente tem conhecimento, um polvilho de alto nível para fins gastronômicos. A gente faz sequilhos maravilhosos, né, o polvilho usado foi o polvilho por muito tempo usado para fazer os biscoitinhos de polvilho, né, na roça. Então, mingau de araruta, várias crianças foram criadas com mingau de araruta, e é muito legal porque as pessoas lembram disso da infância. Minha avó, eu cheguei a comer, e hoje eu nunca mais vi, nem sabia que a batata era desse jeito, e é isso, né? Aquela ruptura. E o araruta caiu no mundo, né? Hoje o mundo valoriza a araruta de forma assim, surpreendente. Ele é usado na alimentação sem glúten, que é uma febre mundial, assim como a farinha panificada de mandioca, muito valorizada lá fora, Estados Unidos, Europa, China, né? Consumindo muito a mandioca e a araruta. E a araruta, especialmente, ela entra também muito no mercado de cosméticos, né? Meu irmão, ele criou a minha afilhada, né? Ele trabalha quando ela recém-nascido, o talco era polvilho de araruta, porque o talco mineral já foi banido em vários países e é considerado os melhores talcos. Além disso, ele é base para cosméticos diversos, shampoo, condicionador, hidratante, e está explodindo no mundo. Infelizmente, ainda no Brasil, é um trabalho de formiguinha. A gente está trabalhando Isso é pesado. inacreditável, né? A gente Inacreditável. tem, é uma matéria nossa e a gente não se apropriou dela, né? Exatamente. Para mim, era para estar em toda a creche, toda a merenda escolar, né? Um mingauzinho ali de araruta para criança, os biscoitinhos, né, de araruta para você servir, né, para as pessoas, né? E é um biscoito que, inclusive, imita o biscoito vegano, porque você pode substituir a nata, né? É um biscoito vegano que você substitui a nata pela araruta. Dá uma qualidade muito boa. E é um alimento que a gente é de base familiar, ele está na mão do pequeno produtor. Então, fomentar essa cadeia é você fortalecer a produção de quem está lá na base agroecológica produzindo e trazer todo esse resgate de uma planta que é naturalmente orgânica, altamente nutritiva e relacionada à nossa identidade alimentar. É muito bacana isso que vocês estão fazendo, e eu vejo assim que, de fato, assim, nós, cidadãos e cidadãs que não somos da área, né, quando a gente escuta essas informações todas, né, e numa situação como essa que a gente está vivendo no planeta, sabendo
que a gente precisa se abrir para novos aprendizados, para novas formas de ser e estar no mundo. Então, você trazendo essas informações é realmente muito rico, né? Gostaria só de ressaltar o seguinte para os nossos telespectadores, que o Atahualpa ele criou a Central de Produtos Orgânicos direto do produtor, a CEPOD. Então, assim, quem tiver curiosidade de conhecer um pouco mais sobre a araruta, sobre o peixinho, comprar produtos punks, pode ir lá, né? Porque você vai fazer um contato também diretamente do produtor, né, o Atahualpa? Eu sinto isso. Quando você compra num supermercado, aquele produto vem sem uma identidade humana, de mãos, de uma presença humana de produção. Mas quando você faz o contato e compra do produtor, é outra energia, né? Esse seria o grande papel do consumidor, né, que a gente até chega a chamar de coagricultor, né, porque o consumidor não é uma parte isolada desse processo, né, ele, na verdade, é uma parte fundamental, integrada e participe desse processo, inclusive saindo do seu papel passivo de mero escolhedor de produtos em gôndola, para a pessoa que quer realmente participar, entender, inclusive ir para campo, ver o produto sendo plantado, quem está plantando, ver a cara do produtor. Isso está muito forte hoje na comercialização, né, gente? A gente tem que fortalecer muitos canais de venda direta, né? A gente tem o CSA, que é, né, as comunidades sustenta a agricultura, que são a forma, né, super interessante de fazer compra, porque você adota, né, um grupo de consumidores que até perde esse status de consumidor, lá eles são chamados de coagricultores, então eles passam a financiar um produtor para produzir aquele alimento, né, via cesta mensal. Então, isso, né, é o CSA. Além disso, temos as feiras, né, e temos espaços como lá o CEPOD, que é um espaço colaborativo com os produtores, que tenta manter ali a oferta constante de punk, produtos do cerrado e orgânicos de qualidade num preço acessível à população. Então, esses espaços ali, a gente tem também, né, o Coité, né, Culinária Punk, que é um café que consegue fazer o cardápio punk e manter o cardápio punk o tempo todo, o ano todo, né, em parceria direta com os produtores, e até um restaurantezinho que serve comida punk praticamente todo dia, num cardápio, né, bem doméstico. Isso é para a gente poder começar a criar bases sustentáveis de fornecimento de alimento da nossa região, né, com a cara do produtor e a identidade do produtor, né? Isso é muito importante. Muito bom. É muito bom isso, porque assim, acena com uma esperança real de realização criativa, né? E diante dos cenários que a gente vê, tem muita coisa desafiadora acontecendo e tem coisa muito bacana acontecendo também. A gente precisa estar atento, né, para descobrir, fazer contato com essas iniciativas e apoiar essas iniciativas, né? Então, Atahualpa, queria agradecer muito a tua presença com a gente aqui. Foi uma alegria ter você. A gente podia conversar horas, né, sobre essa abordagem. Então, minha gratidão, desejo sucesso ao que você nesse seu caminho, tá? E a você, telespectador, obrigada por estar com a gente e até o nosso próximo encontro do Terra, meu amor. Até lá. Obrigado, Regina. Um abraço a todos e todas Obrigada. aí. Satisfação, gente. Estamos à disposição.